Havendo quórum legal, invocando sempre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão plenária ordinária Fazendo faculdade, tá lá. desse dia Agora ele trabalha lá. 8 de junho de 2017. Eu gostaria de cumprimentar os ilustres pares, a ilustre representante do Ministério Público, dos advogados presentes, servidores. E, iniciando a sessão, eu submeto à apreciação dos outros pares duas atas, a da sessão anterior e da ata que abordou a correição do TST com o anexo, né, que é a ata da correição da Corregedoria Geral. Aprovado? Aprovação. Doutor desembargador Luiz Ronan, tem a palavra, Excelência. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de registrar um voto de profundo pesar pelo falecimento do nosso colega Lauro Dollar, meu colega de concurso de vários embargadores. Quero, então, que se faça esse registro e seja oficiada a família enlutada. Perfeitamente. Então, faça o registro, por favor, e encaminharemos oportunamente o ofício à família enlutada, com a adesão de todos os componentes do pleno, né? Nossos votos de profundo pesar, solidarizando-nos com a dor do ilustre colega. Ao pregão, por obséquio. Senhor presidente, eu gostaria de fazer também... Eminente desembargador Eduardo, Zé Eduardo, tem a palavra. Eu gostaria de fazer um registro, justamente pela ata de correição, fazer dois registros de felicitações. Nós vimos aí que, primeiramente, na primeira instância, nós tivemos aí algumas varas do trabalho do nosso tribunal, dentre as melhores do país, né? A da 42ª vara de Passos, eu não estou agora de memória, não estou me lembrando bem quais são, mas me lembro que ficou registrado que a vara do trabalho, a 45ª vara, presidida pelo nosso colega Antônio Gomes, foi considerada o melhor prazo médio do país. Então, isso é muito importante, né? Mesmo com uma deficiência de pessoal muito grande, nós estamos em primeiro e segundo grau, ser considerada a primeira vara no prazo médio no Brasil. Então, gostaria de felicitar a todos mencionados na ata de correição, né, todos os colegas de Minas Gerais, especialmente a 45ª vara, não só o registro aos respectivos juízes titulares, mas também aos juízes auxiliares e também a todos os funcionários. O segundo registro, senhor presidente, diz também para a segunda instância, né? A ata de correição destaca também a segunda instância do nosso tribunal, como talvez o melhor prazo do Brasil, não obstante ter um dos que tem mais processo no Brasil, tem os melhores prazos. Eu gostaria de fazer aqui um registro, porque nem sempre são lembrados, né, um registro de felicitações para os nossos servidores, dos nossos gabinetes, que estão trabalhando em condições adversas, muito duras, e, não obstante isso, estamos aí sem eles era impossível chegar a esse resultado, né? Com uma defasagem que consta na correição de 52%, nós estamos com a defasagem na segunda instância de 52%, segundo consta na ata de correição, e mesmo assim, esses competentes e mais do que esforçados servidores, né, nos ajudaram a ter essa colocação nacional. Então, gostaria de fazer o registro de felicitação aos servidores dos nossos gabinetes, né, que tanto nos ajudam. Eram esses dois registros, senhor presidente. Doutor Eduardo, como a gente não tem como fazer mandar um ofício para cada um desses colaboradores, poderia colocar um resuminho no site do tribunal, contendo a resenha da sua palavra, essa felicitação no site, né? Porque todos que você mencionou, juízes, servidores, etc., né? Nós, desembargadores.
Com adesão, eu gostaria de aderir. Com adesão de nós todos. Com adesão de todos, né? Ela faz o resumo e coloca no site o agradecimento, para ficar bem visível na primeira página. Então, já tinha feito pregão, não, né? Não. Ao pregão, por obséquio. Processo com preferência regimental, item 2 da pauta de processos físicos, processo 421-2014-009, relatora excelentíssima desembargadora Mônica Sete Lopes, agravante Prosegur Brasil S.A., transportadora de valores e segurança, agravados Roger Braulio Moreira, Ferrovia Centro-Atlântica S.A., Vale S.A., impedidos excelentíssimos desembargadores Júlio Bernardo do Carmo e Ricardo Antônio Moalen. Inscrito para sustentação oral, Dr. Leno Ferreira Pampola, pela agravante. Eu apenas acompanho o ato que eu te passei, né? Tá. Uma boa tarde, excelências. Lendo com a palavra, por favor. Em nome do escritório Marcelo Totes, renovamos nossas admirações e respeito a vossas excelências. Estamos aqui, na verdade, num agravo em que, no recurso ordinário, realmente não foi apresentado a custas. Então, relacionado a custas no processo. Muito embora, né, no momento do recurso ordinário, onde que foi apresentado, foi deliberado pela procedência pelo juízo singular. E em momento oportuno, pela decisão de admissibilidade da relatoria, foi deserto o nosso recurso. E justamente foi um momento em que estava nessa inovação, né, do nosso processual comum em termos do artigo 1007, em seus parágrafos, onde que relacionado a custas, e nós tivemos uma evolução também pelo colendo do Tribunal Superior do Trabalho, fazendo alguns ajustes em termos da OJ 140. Nossa permissa venia é no sentido de que, inclusive, algumas de vossas excelências já têm se pronunciado em alguns despachos para que a empresa possa comprovar essas custas. Né? Até porque, no momento do agravo de instrumento, foi juntado o comprovante das guias, né? O comprovante e a guia da custa, recolhida a tempo, dentro do prazo do recurso ordinário. Muito embora não foi conhecido o agravo de instrumento. Se pauta esse agravo regimental justamente nesse sentido, para ver como na instrução normativa 39 omite a informação do parágrafo 4º do artigo 1007 do CPC, entendemos também que haveria essa possibilidade somente a custa, porque o depósito foi comprovado, né, somente as custas, e a custa também foi comprovada mediante o agravo de instrumento, para que seja acolhido nesse sentido de poder rever essa apresentação. Seria essa a nossa explanação, até porque a contemporaneidade da processual, em termos das custas, nesse sentido, somente as custas que frisa-se, a gente entende, né, acredita-se também que, até mesmo por algumas decisões particularizadas que também nós trouxemos aqui em sede de agravo de instrumento, reconhecendo a complementação dessas custas no agravo de instrumento, já dando um amparo para prosseguimento do recurso ordinário, que esse vício, né, essa formalidade, esse vício, poderia ser sanado com despacho, para poder apresentar em 48 horas se foi recolhido ou não das custas, e não sobrecarregar também, na verdade, algum direito de ampla defesa e contraditório que teve no duplo grau de jurisdição apresentado pelo recurso ordinário. Seria nesse sentido a nossa sustentação. Pois não. Relatora, desembargadora Mônica Sete Lopes, a quem eu passo a palavra. Eu usei um adjetivo na fundamentação desse acórdão, que foi o surpreendente.
né? Esse realmente é um processo surpreendente, porque quando a gente busca o conceito de agravio de instrumento no processo civil ou no processo do trabalho, dentro da tradição e dentro daquilo que a gente vem estudando há algumas décadas, eu nunca vi isso na minha vida. Então, que caso é esse? Um acórdão, no recurso ordinário, não foi conhecido por deserto. Qual que é o meio de impugnação que cabe disso? Embargo de declaração, recurso de revista, mas agravo de instrumento é uma tecnia de um tamanho, é uma aberração do ponto de vista daquilo que é o beabá do processo. O doutor vai me desculpar. Então, eu estou conhecendo do agravo de instrumento, do agravo regimental, até porque eu não... Enfim, estou negando-lhe provimento e atônita. Alguma divergência? Então, proclamo que eu Presidente, presidente, pela ordem. eu não conheço desse agravo. Pode também. ser essa opção também. Eu pensei também não nisso. conheço. Colocar, o fundamento é o mesmo, mas eu não... Doutor Sérgio tem a palavra. Sérgio. Eu estou acompanhando a conclusão da relatora, mas eu aplicaria a multa do parágrafo 4º do artigo 1021 do Código de Processo Civil num percentual de 5% do valor atribuído à causa, que em caso que foi R$30 mil. Porque não é possível esse tipo de data máxima, vendo com todo respeito à parte, ao procurador, entrar com esse agravo regional nesse tipo de processo aqui. Não, como diz a excelentíssima relatora, é de ficar estupefato. E aqui eu entendo que é o caso típico do parágrafo 4º do 2021 do CPC. Agravo interno e a lei que é expressa. Quando for, que é o caso aqui, quando o agravo interno for declarado, que é o agravo regimental nosso, o agravo interno, for declarado manifestamente inadmissível, na hipótese do doutor Eduardo sustenta, ou improcedente, que é na votação, que é o voto da relatora, em votação unânime, o órgão colegiado em decisão fundamentada condenará o agravante a pagar o agravado multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. Data máxima vem, senhor presidente, está vendo abuso de agravo aqui, eu aplico. Bom, então, os que não conhecem, por favor. Não conhecem. Tá. Não conhece. Não conhece. Então, eu vou ter que colher os votos. Não sei se... Vereador César Pereira Machado. Acompanho a relatora. Vereador Márcio Ribeiro do Vale. Conheço, presidente. Eu achava mais prudente para evitar que esse tipo de recurso acaba. Senão, nosso pleno não anda. Mais fácil seria dar uma sinalização que não se conhece. Vossa Excelência não conhece, então. Doutora desembargadora Maria Lúcia. Pela divergência, excelência. Não conhecendo. Não conhece. Vereador Zé Murilo. Não conheço, mas não aplico multa, não. É também sem multa. Vereador Sebastião. A relatora disse que os fundamentos são os mesmos e eu também vou não conhecer. Acompanha a relatora. Sim. Vereadora Lucilde. Não conheço. Também não conheço. Então, Vossa Excelência... Ele não conhece. Desembargador Sebastião não conhece. Não conheço. Tinha dito que acompanhava a relatora. Não, porque ela disse os fundamentos. Fundamento. Sim. Tanto faz, ela ficaria... Desembargadora Lucilde. Não conheço. Desembargador Paulo Roberto. Não conheço. Desembargador Anemar. Eu não conheço. Desembargador Márcio Flávio. Não conheço. Agora, no momento desse. Desembargador Emerson. Não conheço. Aperta o botão. A gente fala. Desembargador Jales. Não conheço. Desembargador João Bosco Pinto Lara. Também não conheço, presidente. Os fundamentos podem ser até os mesmos da relatora, mas para não conhecer. Desembargador Fernando Luiz. Eu já prefiro acompanhar a relatora em conhecer e negar. Desembargador Zé Eduardo. Não conheço, senhor presidente. Desembargadora Mônica, que é a relatora. Qualquer prazer me diverte. Desembargadora Camila. Não conheço. Desembargadora Maria Estela. Uma relatora. Desembargador Luiz Antônio. Ianaco. Não conheço. Desembargador Cércio.
Não conheço e aplica a multa. Se superado no mérito, de acordo com a conclusão do relator, e também aplica a multa. Pagadora Cristiana. Pagadora Thaísa. Não conheço. Pagador Bozon. Pagador Oswaldo Tadeu. Não conheço. Pagadora Rosemary. Não conheço. Pagadora Ana Maria. Não conheço. Pagador Zé Marlon. Relatora. Pagadora Maria Cecília. Não conheço. Pagador Manel Barbosa. Não conheço e aplico multa. Seguindo o desembargador Sérgio. Pagador Lucas. Também não conheço e acompanho o desembargador Sérgio na aplicação da multa. A questão Pagadora Paula. ofende a Constituição. Não esse conheço. painel? Não conheço. Pelos mesmos fundamentos da relatora. Para o resultado, Pagadora Juliana. ele Não está Não conheço. consultando, não está vendo a decisão Pagador fundamentada de cada um Paulinelli. para chegar na Não conheço. Pagador Juiz Antônio Carlos Rodrigues. Não conheço. Passam a Constituição fala em fundamental. Juiz Danilo Siqueira. Não conheço. Apertando um botão, né? Juíza Maria Cristina. Não conheço. Juíza Sabrina. Não conheço. Tem fundamentação. Fala. Juiz Carlos Roberto Barbosa. Esse espaço de painel não tem espaço para Ausente. falar. É Juiz só João apertar Alberto. o botão. Com a relatora. Não, mas não pode apertar o sim e dizer, ó, mas eu tiro. Juiz Gessé. Com a relatora. Ele só tem o sim, ó, não. Juiz Marcelo Furtado Vidal. Carência de Com a relatora. Juiz Vitor Salino. Com a relatora. esse tipo de observação. Juiz Leonardo Passos. Com a relatora. Hoje a tecnologia está tudo Eu avançado, não né? tinha votado no início e eu acompanho, aliás, eu não conheço também o agravo. Senhor presidente, eu vou acolher também a multa que foi sugerida aplicada pelo desembargador Sérgio. Então, eu proclamo que, por maioria, não se conheceu do agravo. Vencidos, desembargadores César, Fernando Gonçalves Rios Neto, Maria Estela, Zé Marlon, João Alberto, Gessé Cláudio Franco Alencar, Marcelo Furtado Vidal, Vitor Salino e Leonardo Passos, que conheciam e negavam provimento nos termos do voto da relatora. E vencidos ainda os juízes, os desembargadores Zé Eduardo, Sérgio, Manuel Barbosa, Lucas Vanucci, que ainda aplicavam a multa. E assim se proclama. Eu sou redatora, tá? Pode estar tudo bem. Eu Vossa Excelência registro. fica como Ajusto relatora? tranquilamente. É porque não os tem problema fundamentos de nenhum. Vossa Excelência, É porque eu né? tive essa dúvida também. Ah, sim. Está tudo tranquilo. Tudo bem. Ok. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Não, Vossa Excelência, ele continua? Vossa Excelência continua com todos da Almavia. Almavia, mas não vamos decidir em pacote, Almavia? Pacote É o todo. próximo. Já é o Pacote todo, fica aí. Tá. Por favor. Deixando o IUJ para o final, serão apregoados os processos em que é recorrente apenas a alma viva ou apenas a atento. Item 2, processo 10.235.04.2006. Item 3, processo 10.357.48.2016. Item 4, processo 10.359.71.2016. Item 5, processo 10.387.61.2016. Item 7, processo 10.560.52.2015. Item 10, processo 10.208.18.2016. Item 1 da pauta judiciária de processos físicos, processo 380.2015.024. Isso somos nós dois? Nós dois, inclui né? os dois. Isso. Mas o item 10 tem que estar Bom, esses processos são aqueles processos da Alma Viva, né, que nós já julgamos várias vezes. Podemos manter os mesmos resultados? Todos mantêm as mesmas posições? Sim.
Parece que apenas o juiz convocado, Leonardo Passo, ainda não apreciou essa matéria, não teve oportunidade de votar. Como vota Vossa Excelência nesse caso? Não conhece e ultrapassada preliminar, nega provimento. Tá, não conhece, ultrapassado, nega provimento. Então, nós vamos registrar na certidão o que ficou decidido aí em outras oportunidades. E assim se decide, senhor presidente, não sei se há necessidade. Senhor presidente, podia só o placar, só para ter uma ideia aí como é que está? Pois não. Conheceram do agravo regimental, vencidos, desembargadores Márcio Flávio Salem Vidigal, M. José Alves Lage, Jades Valadão Cardoso, Zé Eduardo Rezende Chaves. Não, são números, senhor presidente. Não é nominal, não. Só. Não, esses não conhecem. Esses estão vencidos e não conhecem. Esses não conhecem. Quantos não conhecem? Só isso. Porque está quase conseguindo uma maioria. Um minuto. É só para saber, por política judiciária. Só quantos não conhecem? Só gostaria de ter sem número, né? Sabe o número. Sem número. 2-2, 3-1. 19 não conhecem. 19. Com o doutor Leonardo. Quero aproveitar para dar as boas-vindas ao doutor Leonardo, que parece que é o primeiro pleno que ele participa, né? Seja muito bem-vindo. Já tinha dito isso para ele e renovo. Né? Boas-vindas. Adesão de todos Da nós, mesma né? forma, Seja bem-vindo, seja feliz. E no mérito, negando provimento, vencidos os desembargadores João Bosco, Mônica, Maria Estela, Rosemary e o juiz convocado Gessé Franco de Alencar. O desembargador Zé Eduardo, que aplica multa também pela litigância de má-fé. E assim se decide. Agora, item 6, agravo regimental 10.491, agravantes Alma Viva do Brasil Telemarketing Informática S.A., Itaú Unibanco S.A., agravada Camila Fernandes, impedidos excelentíssimos desembargadores Ricardo Antônio Moalen e Júlio Bernardo do Carmo. Esse processo, a diferença é que tem o recurso do Itaú Unibanco. Não é? Então, eu vou colher, em relação a Alma Viva, podemos manter os mesmos resultados? O mesmo resultado? Bom, em relação ao Itaú, em termos de conhecimento. Conheço. Eu conheço. Não conheço. É a mesma coisa. Conhece, nega? Aqui, Aqui, na realidade, esse quem que é o relator? Mesma coisa. O juiz convocado Marcelo Furtado Vitória. O doutor Marcelo, que é o relator, né? Doutor Marcelo, Vossa Excelência poderia ler a conclusão, por favor? Eu conheço e nego provimento. A ambos os recursos. A ambos os recursos. A ambos os recursos. Bom, em relação a Alma Viva, eu vou registrar o que nós registramos sempre. Agora, em relação ao Itaú Unibanco, quem não conhece? Quem não conhece, eu conheço. Quem não conhece? Eu acho que... São poucos. Acho que são poucos, dá para a gente registrar, né? Doutor desembargador Emerson aqui. Desembargador Emerson. Pois é, não, nessa fileira aqui. Desembargador Emerson, aqui atrás. Desembargadora Maria Cecília, desembargador Lucas, desembargadora Juliana. Não sei se tem alguém ali atrás. Não, lá não tem, não. Não? Desse lado de cá, desembargador Jales. Desembargador Cércio, desembargadora Rose. Na parte de cima, desembargadora Paula, desembargador Paulinelli, desembargador juiz Danilo. Aí da turma do doutor João Alberto, tem alguém que não conhece? Não? Então, esses ficam vencidos no conhecimento. Quanto ao mérito desse recurso do... Você anotou? Todo mundo acho que nega provimento. Agora no mérito, né? Mas você anotou o Anotei conhecimento. todos. Tá, em relação ao mérito, alguma divergência? Dou provimento. Tá, quem é que dá provimento? Desembargador Ianaco, desembargador João Bosco, desembargadora Mônica. Eu também, senhor presidente. Eu registrei João Bosco. Os dois, Ianaco e João Bosco. Eu registrei os dois, né? Desembargadora Mônica, desembargadora Maristela. Quem mais? Juiz Gessé. Mais alguém? Então, eles ficam vencidos. Por maioria, negou os provimentos, vencidos os desembargadores e juízes mencionados. E assim se decide. Agora sim, então, devolvo a presidência a Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Mais um. Claro, você desculpa, eu acabei dando a palavra lá e eu não estava presidindo, porque ficou olhando direto para mim, eu esqueci. Acho que, no afã de devolver a presidência a Vossa Excelência, ainda tem mais um. Esqueci que Fica tem mais à vontade, um do Banco então. Itaú. Fica à vontade.
Item 9, agravo regimental 10.983-88/2015. Relator, excelentíssimo desembargador Lucas Vanucci Lins. Agravante, Alma Viva do Brasil Telemarketing Informática S.A. Agravados, Carina Ribeiro da Silva e Itaú Unibanco S.A. Impedidos, excelentíssimos desembargadores Ricardo Antônio Moalen e Júlio Bernardo do Carmo. Relator, com a palavra. Senhor presidente, é o mesmo caso anterior, em que há 2 agravos nesse processo. Então, eu estou seguindo a maioria, adaptado já o voto para conhecer dos agravos e, no mérito, negar provimento aos mesmos. Também aqui, em relação a esse processo, é Alma Viva e Banco Itaú. Podemos fazer os mesmos registros? Senhor presidente, parece que esse aí, o Itaú não recorreu, não. Recorreu? Está aqui, agravante, Alma Viva, agravados, Carina e Banco Itaú. Com o relator? Eu posso... Exatamente. Houve recurso, mas o voto, no voto original, tem que fazer um ajuste em relação a isso, registrando o outro agravo também. Vai fundamentar e fazer o registro na parte positiva. Tá, agravo regimental Alma Viva e embaixo da agravo regimental é o do Itaú. Essa também tem dúvida. Qual que é a matéria? Desembargador Ianaco? Mandato de segurança. Vossa Excelência teve uma divergência em relação a esse aspecto, exatamente esse aspecto, não é? Do provimento do Itaú. Dá provimento do Itaú. É o mesmo daquele outro. O mesmo daquele outro. Então, o desembargador João Bosco é o mesmo do outro, né? O mesmo do outro, tá? Em relação ao Banco Itaú. No mérito, o mesmo resultado do Banco Itaú também, tanto no conhecimento quanto no mérito. Então, agora sim. Vossa Excelência, com a do João Bosco agora. Pode declinar. Quem quer a presidência? Sim. Item 8. Agravo regimental 10.847/96/2016. Relator, excelentíssimo desembargador João Bosco Pinto Lara. Impetrante, município de Estrela do Sul. Impetrado, presidente do TRT da Terceira Região. Impedido, excelentíssimo desembargador Júlio Bernardo do Carmo. Na presidência, excelentíssimo desembargador Ricardo Antônio Moalen. Com a palavra, doutor João Bosco. A conclusão, senhor presidente. Eu estou julgando extinto o recurso de agravo alimentar por perda de objeto, nos termos do artigo 485, 4 e 6 do CPC. Não há advogado inscrito. Alguém diverge? De acordo. Unânime. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Pois não, ao pregão. Item 1. Processo 10.194/60/2017, IUJ. Relator, excelentíssimo desembargador Luiz Antônio de Paula Ienaco. Suscitante, ministra relatora da 2ª turma do TST. Suscitado, desembargador segundo vice-presidente do TRT. Tema, acidente causado por fato do animal, responsabilidade civil aplicável, responsabilidade objetiva, artigos 927, parágrafo único e 936 do Código Civil. A matéria. Fato do animal? Pode. Então, já feito o pregão do IUJ, não há mais matéria a ser apreciada pelos ilustres juízes convocados, cuja presença eu agradeço. Se quiserem retirar, fica à vontade. E se quiserem permanecer, é uma alegria e uma honra para nós, tá? Fiquem à vontade. Esse processo aqui, do incidente de uniformização, quem é a relatoria desse incidente? Doutor Ianaco, doutor Luiz. A relatoria do eminente desembargador Ianaco. Eu passo a palavra ao ilustre relator para as colocações que entender pertinentes. Senhor presidente, só pela ordem, peço a gentileza, Vossa Excelência, de fazer constar que eu não conheço do incidente, pelas razões que eu já expus no pleno anterior. Eu acho que não existe mais a figura do incidente na uniformização de jurisprudência, então não conheço. Tá. Então, pela ordem, pode constar que o eminente Eu também desembargador João fico Bosco vencida nessa parte. Também acho que não isso conhece tem do mais. incidente por entender que essa figura foi extinta
Pelo novo CPC, né, doutor? Exatamente. Pelo novo CPC. Alguém acompanha o doutor João Bosco? Eu não conheço, mas por outro fundamento diverso. Na hora própria eu quero apresentar. Tá. Parece que a doutora Lá Maristela atrás, quem também que disse que também... Alguém acompanha o doutor João Bosco? Eu. Também não conhece, né, excelência? Pelos mesmos motivos, também a doutora Maristela não conhece. Agora, se for outros motivos, na hora de votar, pode fazer a fundamentação. Então, posso levantar de uma vez, pelo não conhecimento? É uma questão prejudicial, não? Sim. Tem a palavra, excelência. Senhor presidente, me desculpe eu não ter apresentado antes diretamente aí no voto, porque eu voltei de férias, apreciei isso hoje de manhã, agora há pouco. Eu estou propondo não conhecer por dois fundamentos. O primeiro fundamento é que a matéria que ensejou a divergência não é a mesma. Um dos acordos reconheceu a responsabilidade subjetiva e adotou como fundamento 3 situações. A douta maioria foi o que prevaleceu no julgamento. Adotou que, além de aplicar a teoria subjetiva, teria ocorrido também caso fortuito e culpa exclusiva da vítima, ou seja, não haveria nexo causal. E os dois acordos paradigmas adotam a teoria da responsabilidade objetiva e não é a mesma situação. Eu entendo, inclusive, que esse recurso de revista não será conhecido porque, no TST, a súmula que trata do conhecimento, a 23, menciona o seguinte: não se conhece recurso de revista ou de embargo se a decisão recorrida resolver determinado item do pedido por diversos fundamentos e a jurisprudência transcrita não abranger a todos. Ou seja, foi dado provimento ao recurso aqui por 3 fundamentos distintos e nos demais só pela responsabilidade objetiva. Por isso que a matéria fática não é idêntica, apesar de ser parecida. Então, esse é o primeiro fundamento que eu não conheceria do recurso. E o segundo fundamento, baseado na nossa instituição normativa, é que uma semana depois que a ministra Adelaide encaminhou para nós, determinou essa uniformização, o Supremo Tribunal Federal, em decisão plenária, admitiu a repercussão geral do tema 932, cujo título é o seguinte: possibilidade de responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidente do trabalho. Essa matéria está no Supremo e, estando no Supremo, o próprio 1035 do novo CPC determina que, reconhecida a repercussão geral, o relator deverá determinar a suspensão de todos os processos, inclusive no território nacional. Acho, portanto, se a matéria já foi afetada ao Pleno do Supremo, em repercussão geral, para tratar exatamente do tema, que não caberia, a meu ver, uniformização. E, nesse sentido, a nossa resolução estabelece que não cabe nem processar o IOJ se tiver repercussão geral decidida a respeito. Então, por esses 2 fundamentos que eu estou propondo não conhecer desse incidente de uniformização. Se for por mérito, aí eu vou fazer ponderações. Apenas acrescentaria o seguinte: são 2 os fundamentos. A restrição que eu vejo ao primeiro fundamento é de que não compete ao Tribunal Regional do Trabalho não conhecer de incidente de uniformização de jurisprudência com base em súmula que, em tese, impediria o conhecimento do recurso de revista, porque esta matéria é da alçada exclusiva do TST, não nossa. Se o TST vai conhecer do recurso de revista ou não, o problema é deles. Nós não podemos, no incidente de uniformização, dizer que ele não deve conhecer, porque existe uma súmula nesse sentido. Então, nós somos réis interários nisso aí. Esse primeiro fundamento da Taverna, a mim, me parece que não impressiona. E o segundo, em que pese a matéria já tenha sido trasladada para o Supremo, lá fala-se genericamente em acidente de trabalho. E eu creio que dificilmente o acórdão do Supremo vai abordar a peculiaridade deste incidente, que é a responsabilidade civil do empregador por fato de animal que lhe pertence. Lá eles vão dispor genericamente sobre o acidente do trabalho. Atuando o empregador com dolo ou culpa, se ele responde subjetivamente ou subjetivamente. Mas não vão botar um animal no meio do assunto, para dizer se também por fato do animal. Entendeu? Então, acho que pelos 2 motivos da Taverna não teria fundamento. Só uma ponderação. Eu vou ler o teor
do tema 932, possibilidade e responsabilidade objetiva do empregador em geral. O Supremo vai decidir se aplica ou não a teoria objetiva no acidente de trabalho. Em tudo, em qualquer situação. É o 932, tema 932 do Supremo. Pois é. Eu continuo entendendo que o incidente atual tem uma peculiaridade. Fosse reportar fato do animal. Eu entendo que esse acordo supremo vai se reportar fatos humanos, não o animal. Senhor presidente. Mas claro que é a minha opinião pessoal. Agora, o pleno é soberano para dizer se está prejudicado ou não o incidente. Senhor presidente. Alguém acompanha os dois fundamentos do doutor Sebastião para não conhecer do incidente? Eu tenho um questionamento do doutor Sebastião. Acompanha pelo segundo, doutor Murilo. Doutora Rose, só um minutinho. Doutora Rose, tem alguma ponderação? É só perguntar se o doutor Sebastião puder nos informar, porque realmente eu não sei a data, se essa posição do Supremo de persecução é anterior ou posterior ao incidente aberto pela doutora Adelaide. Uma semana posterior. Posterior, né? Veja bem, a decisão da ministra Adelaide foi do dia 6 de fevereiro. Sim. A decisão plenária do Supremo, plenário virtual do Supremo, foi 10 de fevereiro de 2017. Ou seja, quando ela apresentou esse incidente para nós, ela não sabia, por isso ela não podia... A decisão do Supremo. Porque eu estou tentando verificar, assim, nós não podemos conhecer, mas porque ela já decidiu pelo conhecimento na medida que ela abriu, mas quando ela abriu, ela não sabia do Supremo. Nós estamos com o fato posterior à abertura. Exatamente. Tá? Então, é por isso que o doutor Sebastião deve ter razão. No âmbito do tribunal, que prejudicaria 932. O conhecimento de mérito da revista. Eu não estou ouvindo o senhor, doutor. Tema 932. Suscitar também, não nós. Desculpa, eu não estou conseguindo ouvir. Falaram que por esse fundamento também não prejudicaria o processamento do incidente, porque o TST, a relatoria do TST, é que teria que comunicar para nós que, em face da decisão tal do Supremo, ela está, né, suspendendo a revista e deixando por hora de pedir uniformização. Agora, a gente tomar essa iniciativa em nome deles, eu acho que fica meio complicado. Senhor presidente, a nossa instrução normativa diz que não cabe processar o instrumento se tiver repercussão geral. É um item expresso da nossa instrução normativa. Pois é, mas essa repercussão geral aí é o que eu falei, ela não abrange fato do animal. Não, a nossa instrução normativa, aqui do tribunal, menciona... no artigo 7, não se processará o IOJ quando já houver acerca das mesmas premissas, decisão do Supremo e repercussão geral, súmula vinculante, que é o caso. Eu acho que a repercussão geral é a questão cristalina que não deixa dúvida. A repercussão geral é sobre essa matéria aqui. E não pode haver, né, subcaminhos a respeito dessa matéria. Aqui tem o acidente por fato do homem e o acidente por fato do animal. Mas vamos tomar o voto de cada um. Então, já, você tem a palavra, excelência. Eu acompanho a preliminar do doutor Sebastião e acrescento o seguinte... As duas ou... As duas. E não existe... Como não existe responsabilidade do animal, a responsabilidade é sempre do proprietário. Então, no caso, na verdade... Não é do proprietário, mas por fato do animal. Pois é, mas a responsabilidade jurídica é do proprietário, é evidente. Porque não tem como acionar o animal. Exato. Então a questão... Então, não tem conhecimento do fato, não tem... Exatamente por essa razão... É igual razão, ao alienado mental. Exatamente por essa razão... Completamente fora da esfera penal civil. Exatamente por essa razão é que a ponderação do doutor Sebastião é correta. Nós estamos tratando aqui de uma matéria que o Supremo já avocou e vai decidir. Aliás, a matéria gráfica na Constituição, o empregador responde só por culpa. Está no inciso 28. É porque aqui nós não lemos da Constituição, mas quando lê, está escrito. Porque o TST, inclusive, quando o Supremo afeta, vamos para os votos, então. Eu, Data Viana, pelos motivos já invocados, primeiro fundamento, a competência é privativa do TST para apreciar, e não nossa. Segundo fundamento, há uma peculiaridade da repercussão geral, que, em tese, não abrangeria a responsabilidade civil do empregador por fato do animal. Em face do exposto, eu conheço do incidente. Eminente desembargador Ricardo Antônio Moara. Senhor presidente, eu vou pedir vênia a Vossa Excelência, eu vou acompanhar o doutor Sebastião pelos fundamentos que ele já... Uma questão de ordem.
Quem está falando? Eu, o relator. Doutor Ianac, tem a palavra, excelência. Eu não deveria votar primeiro, não? Hã? Eu não deveria votar primeiro? Só vai como votar o relator? mérito. Nós estamos só cabe aqui se cabe o incidente para o senhor votar depois ou não. Eu não Se deveria couber, você não dizer tem nem se o que eu votar. apoio ou se eu rejeito. Conhecimento. Eu não deveria proferir o meu voto, inclusive questão preliminar? Ah, tudo bem. Doutor Ianac, então Eu ainda nem desculpe, disse que Vossa Excelência tem a conhecia. palavra para dizer se conhece ou não, está de acordo ou não com a divergência. Eu não tinha observado ainda, eu vou até nem tratar isso como divergência, uma vez que eu ainda não apresentei meu voto. Eu não tinha conhecimento ainda, estava até examinando agora, enquanto se discutia aqui, o recurso no Supremo. Estou aberto com a decisão do dia 10 de fevereiro, que reconheceu repercussão geral da questão constitucional suscitada. Esse processo discute o tipo de responsabilidade do empregador em relação ao dano sofrido pelo empregado em decorrência do contrato de trabalho, se essa responsabilidade é subjetiva ou objetiva. E esse é exatamente o tema desse incidente. O processo não veio... nós estamos discutindo no incidente a existência ou não do dano provocado pelo animal. O que se discute aqui é se, nesse caso, a responsabilidade é objetiva ou subjetiva. E é exatamente a mesma matéria do Supremo. Então, nesse caso, eu adoto a sugestão do desembargador Sebastião e eu também não conheço. Vossa Excelência não está conhecendo por ambos os motivos? Não, por esse motivo, pela existência, pela existência da repercussão geral. E acho que a existência da repercussão até prejudica a análise de outros requisitos. Perfeitamente. Então, quem vai votar? Doutor Jonan, falta votar. Senhor presidente, eu peço vênia e acompanho a divergência. Dois fundamentos? Qual divergência? Os dois fundamentos. Ou seja, acompanho o não conhecimento. Acompanho o relator agora. Acompanho o relator agora. Isso, acompanho o relator. Tem uns dias antes. Tem o início. Não cai naquela história lá, são 3 itens, mas só apreciou um, não cabe aí. Porque o relator só ficou com a segunda. Vai ficar genérico, né? Eminente desembargador César Pereira da Silva. Quando eu tenho ele aqui. Excelência, eu acompanho os dois, o doutor Sebastião, nos dois aspectos. Não conheço. Eminente desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Senhor presidente, em princípio, quer dizer, o problema de existir regulamento interno aqui no tribunal, normatização sobre como se faz ou não a uniformização, não afetaria diretamente este julgamento, porque nós estamos aqui fazendo uma uniformização que nos foi imposta. Veio um comando de cima para nós observarmos. Então, ainda que o nosso regimento interno falasse não se faz neste tribunal uniformização, nós teríamos que fazer, porque veio um comando de cima. Seria uma hierarquia judiciária, uma disciplina judiciária. Então, isso aí não atrapalharia. Mas o segundo motivo é bastante razoável. E eu acho o seguinte, que lavrado o acórdão, onde se diz que não se conheceu em razão dessa afetação da matéria no Supremo, essa matéria vai ser informada por ofício, o acórdão será remetido à relatora, que possivelmente verá da prudência desse julgamento para suspender o julgamento da revista e aceitar. E se ela tiver outro entendimento para dizer que, independente disso, ela quer que ela retorna para a gente. Então, eu acho prudente acompanhar por hora a posição então, do relator e fico com a segunda posição dele. O relator não conhece. Não conheceu. Também não conhece. Por essa razão, eu acho prudente que se faça assim. Tá bom. Então, Márcio não conhece. Doutor Emílio, por enquanto, não está. Eminente senadora Maria Lúcia Cardoso. Também estou acompanhando o voto do relator pelo não conhecimento. Não conhece. Relator mudou a posição. Eminente senador Zé Murilo Moraes. Eu já tinha antecipado, eu não conheço pelo fundamento também do Supremo. Tá. Doutor Sebastião, autor da divergência. Eminente desembargador Olicildo da Ajuda. Agora, então nós vamos ter que suspender. Paulo Silva, como vota Vossa Excelência? Eu acompanho a divergência do doutor Divergência. Eminente desembargador Paulo Roberto Castro. Presidente, eu acompanho o relator ante a sua modulação para divergência. Tá.
Eminente desembargador Neymar Pereira Amaral. Senhor presidente, parece que não é questão de divergência, que o relator parece que ele acolheu a segunda, né? O relator está só pelo segundo fundamento. Pois é, pelo segundo fundamento. Fundamento do relator agora. Mas se for um ou outro, de qualquer maneira, não conhece. Por isso que eu não estou perguntando se é pelo primeiro ou segundo fundamento, porque basta um deles para me conhecer, dando maioria em um deles. Mas eu, por exemplo, conheceria só em razão do segundo fundamento. Perfeito. Vossa Excelência não conhece pela repercussão geral, não é isso, Excelência? Presidente, pela ordem. Pois não. Eu estou achando que está havendo uma incongruência pelo seguinte. A maioria está acompanhando o segundo fundamento levantado pelo desembargador Sebastião. Esse segundo fundamento levantado pelo desembargador Sebastião foi encampado pelo relator para não conhecer do IUJ. Só que, a meu ver, essa questão, porque se o motivo é a repercussão geral, o que vai dar a repercussão geral? O que vai dar a repercussão geral é a decisão do Supremo. Por hora, o que pode caber, se for o caso, é o sobrestamento. Então, eu acho que não seria o caso de não conhecer, seria o caso de sobrestar. Eu não sei se o relator, porque o relator falou aqui que não está conhecendo, não é isso? Eu acho que seria sobrestamento. Então, presidente, pela ordem, eu acho que a hipótese de não conhecer. No momento, não existe condições de nós conhecermos para examinar. Se a decisão do Supremo traçar um outro rumo, a relatora no TST remeterá de volta para que nós examinemos a questão. Ela está vendo, é igual qualquer recurso. Recurso ordinário, recurso... É o entendimento que ele não, tem. É sobrestamento. Ele poderia votar sobrestando ao invés de adiar, chegar nele. Quem votou por devolver para relator. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. É só uma pontuação aqui, porque no CPC de 73, Perfeito. qual que era o entendimento que determinava? Quando fosse declarada a repercussão geral, suspendia os processos que estavam em tramitação com recurso para o Supremo Tribunal Federal. Nós temos, todos aqui têm acordo nesse sentido, sem exceção. Ponto. Com o advento do novo CPC, com a regra do artigo 1035, qual que veio a discussão? Se com a repercussão geral, se suspende, decretada a repercussão geral no Supremo, se suspende automaticamente todos os processos em todas as instâncias. Pois bem, eu estou dizendo isso aqui porque nós enfrentamos esse problema lá no NUGEP, no Jurisprudência, que o Supremo tem declarado repercussão geral há muito tempo atrás, antes do CPC, da vigência do CPC de 73 e no novo CPC. E a discussão que chegou lá no Jurisprudência era, nos processos em que foi decretada a repercussão geral, se eu estiver errado, doutor Morrali me corrija, por favor, que está aqui presente, doutora Camila também, que é do núcleo da Comissão de Jurisprudência. Qual entendimento prevaleceu lá na Comissão de Jurisprudência? Primeiro, o Supremo Tribunal Federal tem repercussões gerais decretadas sobre a ED do CPC de 73 e agora na ED do novo CPC. E aí veio a discussão. Pela redação do CPC, novo CPC, em tese, decretada a repercussão geral, suspenderia os processos não só que tivessem lá para o Supremo Tribunal Federal julgar, mas também todas as instâncias. Seria, em princípio, seria esse entendimento. Pois bem, teve uma sessão no Supremo, em agosto, salvo melhor juízo, em que essa questão foi discutida. E o que eles avaliaram? Olha, se nós formos suspender os processos, nós vamos paralisar a justiça no Brasil, porque nós temos aqui repercussão geral que vai demorar pelo menos 3 a 5 anos para analisar todas. Aí ficou essa discussão, acabou que eles não tomaram a decisão, pelo menos que eu assisti na sessão, definitiva sobre isso. Mas o que diz o novo CPC e o que foi a orientação que nós adotamos lá no núcleo no GEP? O CPC está aqui, parágrafo 4º, artigo 1035. Reconhecida a repercussão geral, o relator do Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes de defesa coletiva sobre os quais versa sobre a questão em âmbito território nacional. O que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal? Tem repercussão geral, que o relator é expresso, ele determina que suspende em todas as instâncias, e aí nosso tribunal recebe o ofício. Nós recebemos agora recentemente, mandando suspender. Não é? E aí, quando chega o ofício, tem que suspender todos. O entendimento que nós adotamos lá foi o seguinte: quando o relator, seguindo o dispositivo do CPC, determina o sobrestamento, todos os tribunais têm que suspender. Quando não há determinação expressa de suspensão, suspende os que chegarem lá no Supremo.
pelo menos foi essa a orientação que nós adotamos lá no núcleo, para, inclusive, orientar os juízes e desembargadores sobre eventual suspensão de processo. Não estou dizendo que é a decisão mais acertada, mas foi a que nós chegamos face à nova questão posta, até que haja uma decisão definitiva sobre essa questão, tendo o próprio âmbito do Supremo Tribunal Federal. Tanto é que o Supremo, quando ele quer suspender, ele determina o ofício. Nós tivemos agora, recente, há 2 semanas, um ofício de um aí que chegou aí para suspender todos os processos. Eu estou dizendo isso aqui porque, em relação, agora voltando à questão deste processo, que nos interessa o julgamento, a decisão do tema 932, sequer foi publicado o acordo que tem essa decisão. Foi numa certidão de julgamento que decidiu pela repercussão geral. Está lá no andamento do Supremo. Esse acordo que reconheceu pela repercussão, ele não foi sequer publicado. Isso. E não há determinação, salvo o melhor juiz, o doutor Sebastião pode me corrigir se tiver, não há determinação do relator do processo lá no Supremo para suspender todos os processos em todas as instâncias. Por isso é que eu vou pedir, respeitosamente vendo a divergência apresentada, estou adiantando o voto, não devia adiantar, a gente espera a ordem, mas eu acho que essa questão é fundamental. Não há aqui, neste processo de repercussão geral, determinação expressa para suspender todos os processos. Em não havendo... Mas tem uma questão específica que o desembargador Sebastião levantou. Sebastião, doutor Sebastião, pode fazer. Eu concordo com o que disse o desembargador Sérgio no julgamento do processo ordinário do dia a dia. Há uma discussão doutrinária se aplica ao pé da letra ou não o parágrafo 5º do novo CPC, que é expresso. Reconhecida a repercussão geral, o relator do Supremo determinará a suspensão dos processos em todo o Brasil. Agora, quando nós fizemos a resolução do tribunal, colocamos no item 7 o não conhecimento, porque não tem sentido, se o TST ou o Supremo vai, por exemplo, o J191, o TST afeta o pleno e a gente adota uma súmula aqui enquanto ele está estudando, ou da mesma forma, o Supremo afeta o assunto de repercussão geral, e nós adotamos uma súmula aqui, num sentido ou no outro, enquanto o assunto está afetado ao pleno, por isso que a nossa resolução, no artigo 7º, diz que não conheceria por esse fundamento. Então, acho até por uma questão de prudência. Questão de prudência, porque se o Supremo já afetou repercussão geral, nós vamos julgar, adotar uma súmula, divulgar uma súmula, enquanto não foi decidido, o Supremo ou o TST? É só essa colocação. Complementar? Não tem acordo publicado sob a raça decidente desse processo da repercussão, não, senhor presidente? E outra coisa, né, doutor Sebastião? A resolução... Não, o processo é recente, não tem acordo publicado ainda. Vamos ouvir o doutor Moara. Qual é a ponderação de Vossa Excelência? Vamos ouvir o colega aqui, o doutor Moara. Eu apenas gostaria de frisar que o doutor Sérgio fez o relato da posição do NUGEP. Agora, pode até parecer incongruente o NUGEP entender de uma forma e alguns dos membros do NUGEP votarem de forma diferente no pleno. Mas a questão que parece, nós tínhamos no GEP de dar um norte para o tribunal e tomar uma decisão de cunho de gestão judiciária. Então, para fins de gestão judiciária, nós fechamos o consenso que o doutor Sérgio já expôs qual era, justamente de só mandarmos paralisar o processo se houver ordem expressa. Agora, cada desembargador tem a plena convicção e vota do jeito que quiser, não está vinculado à decisão administrativa de gestão do NUGEP. Uma questão presidente, uma questão de presidente. Falar. Doutora Vinhori. Tem uma decisão do Teori do ano passado, de novembro, em que ele fala da repercussão geral nessa matéria. E tem a votação, expressamente ele fala, manifesto-me pela existência da repercussão geral da questão suscitada. E tem a votação no plenário virtual, em que só foram vencidas a ministra Rosa e o ministro Edson Fachin. Eu entendo que isso foi apreciado no caso, sim. Foi apreciado. Não, foi dado. Posso falar? O acordo não foi publicado e não há determinação no acordo. Senhor presidente, eu queria me manifestar sobre a questão levantada pelo desembargador Sérgio. É que nós estamos discutindo aqui a paralisação ou não de processos em que se discute a responsabilidade. Não é o caso aqui. Nós estamos com um processo de uniformização de jurisprudência. Nós estamos julgando nenhum caso específico. Nós estamos dizendo se adotamos um tipo ou outro de responsabilidade. É o que veio para nós.
Então, não é o caso. Se eu estivesse julgando um processo para decidir se existe responsabilidade, eu aguardaria o julgamento do Supremo, que é a repercussão geral. Agora, o que eu estou fazendo aqui é dando repercussão geral a uma decisão que o Supremo, daqui a pouco, vai fazer a mesma coisa sobre a mesma matéria. Por isso, nesse caso, entendo que é aplicável o que determina o artigo 7º da nossa resolução. Se o Supremo já está decidindo sobre isso, nós não temos que falar nada, porque eles já estão fazendo. Vamos continuar, então, porque senão nós vamos conversar. Senhor presidente, eu posso... Numa conclusão. Senhor presidente. Não pode expor que entender na época própria de votar. Eu parei aqui no... Posso comigo. Não votou ainda. Pois não, senhor presidente. Eu acompanho o relator nos termos dos fundamentos expendidos pelo desembargador Márcio Pedro Vale, a quem eu peço vênia para adotar. Perfeito. Bem, eminente desembargador Emerson José Alves Laje. Presidente, eu conheço. Do prosseguimento. Desembargador Jales Valadão. Senhor presidente, eu acompanho os argumentos do desembargador Sebastião, do relator, e também não conheço. Não conhece. Eminente desembargador João Bosco Pinto Lara. Eu também, senhor presidente, que eu não conheço. Agora, eu tenho uma sugestão do desembargador Fernando que eu estou achando interessante. Ao invés da gente extinguir o processo, por que não suspendê-lo também, deixá-lo? Porque imagine que o Supremo venha decidir que sim, que se pode responsabilizar objetivamente. Nós vamos ficar com isso aqui suspenso 5 anos, 6 anos. Então tá bom. Então, por uma questão prática, tudo bem. O consenso geral foi no sentido de suspender quando houver determinação do relator. Então, senhor presidente... Não houve nem publicação do acordo. Então, vou acompanhar o relator com os fundamentos do desembargador Sebastião. Devolve para ela, se ela quiser. Não acolhida essa minha proposta de encaminhamento do sobrestamento, eu conheço e sou pelo prosseguimento. Conhece e é pelo prosseguimento. Eminente desembargador Zé Eduardo Rezende Chaves. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma ponderação aqui para o egrégio Tribunal Pleno, que eu acho que a decisão nós não podemos fazer isso. Por quê? Existe uma ordem da ministra TST para isso. Então, tem um comando direto para que o tribunal cumpra, uma ordem direta. Aí nós vamos chegar fazer uma interpretação do artigo 1035, parágrafo 5º, ou da resolução interna. Duas normas em tese. Nós vamos fazer uma interpretação de duas normas em tese, tanto do regulamento interno dessa resolução nossa, como do CPC, para descumprir uma ordem direta. Nós não podemos fazer isso. O que nós temos entendido é que só quando o ministro relator no Supremo determina a suspensão é que nós vamos cumprir. Não há essa determinação do ministro relator do Supremo, mas há uma outra determinação direta para o Pleno. Se nós devolvermos esse UJ para o TST, nós estamos descumprindo. Nós vamos poder ser responsabilizados por isso, porque nós estamos descumprindo uma ordem judicial. O juiz, para fazer com que suas ordens sejam cumpridas, ele tem que ser o primeiro a saber obedecer. Então, eu acho que nós não podemos fazer isso de forma alguma. Eu acho que nós temos que cumprir. A resolução interna nossa é uma norma em abstrato. CPC é uma norma abstrata. Agora, tem um comando direto da ministra TST mandando a gente conhecer, instaurar esse objeto. Nós não podemos cumprir Então, pelo prosseguimento, senhor presidente. Perfeito. Um fato superveniente. Não é assim, eu não vou cumprir porque eu não quero cumprir. Eu acompanho o relator na sua alteração, na forma sugerida pelo desembargador Sebastião, e acho que não é questão de descumprir ordem do ministro, é dizer a ela por que nós entendemos, como tribunal e como juízes, dentro da nossa livre liberdade de fundamentação, que, nesse caso, não devemos conhecer. E é razoável. Então, se ela não entender, como diz o doutor Márcio, ela faz o que ela achar que é mais pertinente, né? Mas nós não estamos descumprindo uma ordem, batendo o pezinho no chão, dizendo que não vamos fazer. Não, nós estamos dizendo que não vamos fazer porque
Tem problema nenhum. Uma justificativa, né? Tem a justificativa. Pode até acontecer, depois de determinado processamento do incidente, neste ínterim surgia um assúmero do Supremo, né? Esse voto sobre a matéria, ela prejudica o incidente. Mas vamos prosseguir. Eminente estimadora Camila Guimarães. Eu acompanho o voto do relator modificado. Também não conheço. Eminente estimadora Maria Estela Álvares da Silva. Eu vou seguir o voto do relator modificado. E eu não vejo aqui, não é não querer cumprir o que foi determinado. É por uma decisão fundamentada dizer porque que ele agora não cabe mais. Não cabe mais conhecimento. Perfeito. Eminente estimador Sérgio da Silva Peçanha. Senhor presidente, data máxima vênia, eu entendo. Estou interpretando a ordem, estou cumprindo. Vamos ouvir o doutor Sérgio. É determinação judicial, gente. Bastante tem a palavra. Você não Senhor presidente. precisa dar o nome de ordem. Ordem é só no mandato. Eu acho que nesse turno de é uma determinação. Já dei a palavra. Eu estou esperando, senhor presidente, porque não consigo falar com 2 minutos. Senhor presidente, pela ordem, data máxima vênia, a instrução normativa que nós aprovamos, a resolução número 9, que nós aprovamos aqui nesse tribunal, né, que trata dessa questão de processamento do IUJ, ela tem lá quem que determina o incidente decorre de lesão ocorrida em primeiro, inciso 1, ministro do TST, 2, desembargador do Tribunal Regional, por órgão do desembargador vice-presidente desse tribunal, quando é realizado a disponibilidade, 3, órgão fracionado desse tribunal. Data máxima vênia, se a gente pegar aqui o artigo 4, que é a decisão de processar o IJ, na hipótese do inciso 3º desse artigo, da-se-á na forma de resolução dessa Corte, né, eu estou entendendo que esse dispositivo de processar o IJ com essas, que não pode nessas hipóteses, quando se der por decisão do vice-presidente desse tribunal e por órgão fracionado desse tribunal. Aí nós podemos falar assim, nós não vamos processar, e nós já fizemos isso aqui em outras oportunidades, porque aqui tem essa questão. Agora, quando a decisão vem do TST, que é o item 1 do artigo 2º, data máxima vênia, eu penso que nós não poderíamos aqui dizer que não vamos unificar, porque tem decisão de sentido contrário das turmas, constatada em tese, não é? E que precisaria ser solucionada. Portanto, há uma determinação do TST, que é o item 1, e penso que nessa hipótese nós não poderíamos recusar o processamento, porque a decisão já veio de processar o incidente. Nós temos aqui de julgar se cabe ou não cabe a situação. Por isso é que, renovando aquela questão posta anteriormente, data máxima vênia, o acordo do Supremo que decidiu pela repercussão geral, que é agora de fevereiro, que é uma decisão que tem uma certidão no site do Supremo, esse acordo da repercussão geral, data máxima vênia, esse acordo não foi publicado. Pelo menos eu não vislumbrei. Só achei a certidão aqui. E aqui o artigo 7º da nossa resolução fala que, ainda que se entender que nós podemos recusar quando o TST mandar, ele diz, não se processará o IUJ quando já houver acerca das mesmas premissas fático-jurídicas. Qual que é a premissa fático-jurídica do processo lá do Supremo? Não tem acordo publicado? Data máxima vênia. Por isso que, respeitosamente, eu vou pedir vênia a divergência e a adesão do excelentíssimo relator à divergência apresentada, mas eu voto na esteira do voto original, quanto à admissibilidade de conhecer do incidente e julgar o mérito como entender de direito. Eminente senadora Thaisa Maria Macena de Lima. Eu acompanho o voto reformulado do relator. Perfeito, não conheço. Eminente senador Luiz Felipe Lopes Bozon. Não está. Eminente senador Milton Vasques Tibaldo Almeida. Eu conheço do incidente. Conhece do incidente. Eminente senador Oswaldo Tadeu Barbosa. Eu acompanho o relator em razão de entender que o marco temporal aí que resolve essa situação. A instrução 931 veio depois do despacho da doutora Adelaide. Então, portanto, eu entendo que ela não poderia prever o futuro. E, dessa forma, então, ela encaminhou para nós. Assim que ela tiver conhecimento de que tramitou aqui nesse pleno dessa maneira, certamente também ela vai reformular o posicionamento dela. Então, estou inteiramente de acordo com o relator. Não conhecimento. Eminente senadora Rosemary de Oliveira Pires. Eu quero dizer que eu reconheço a dificuldade desse julgamento, até porque essa fundamentação do doutor Sebastião
para mim, foi uma imensa novidade. Eu, a princípio, pensei mesmo em não poder conhecer, pelos fundamentos que ele lançou. Mas estou fazendo uma pesquisa aqui e estou identificando que, numa ação cautelar 2177 do Supremo Tribunal Federal, cuja relatora foi a ministra Ellen Grace e houve um julgamento por maioria, o objeto dessa ação cautelar era exatamente verificar a concessão ou não de efeito suspensivo quando há uma confirmação de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão que foi tomada aqui foi no sentido de que o juízo positivo de admissibilidade do efeito suspensivo é o juízo do tribunal de origem. Muito bem. Trazido isso para nós, porque aqui é no bojo um recurso extraordinário, tanto que o processo voltou para o STJ, para o STJ decidir se dá ou não efeito suspensivo ao recurso extraordinário, porque o juiz de origem é o STJ, o Supremo não pode fazer isso. Trazendo isso para nós aqui na IUJ, eu fico pensando, então, quem é o juízo de origem no incidente de uniformização? Nós estamos julgando o incidente, mas nós, me parece, não somos o juízo de origem do incidente. Então, o juízo de origem de incidente é que pode dar o efeito suspensivo. Aqui não é efeito suspensivo, aqui é sobrestamento. Não, efeito suspensivo ou sobrestamento. É o mesmo. É o mesmo. Quando a gente não conhece, a gente não conhece. Quando a gente não conhece, a gente não conhece. Aqui, doutor, efeito suspensivo e o sobrestamento na origem. São as duas. São tratados igualmente aqui nesse processo. Então, eu estou pensando que, realmente, talvez nós não possamos sobrestar ou não conhecer, porque nós estaríamos usurpando uma competência do juízo de origem do incidente, que é o STJ, o TST. Como Vossa Excelência afirmou, nós não podemos passar por cima do ministro Elaine. Se ela quiser suspender, ela suspende. E se ela não suspendeu antes, que foi uma pergunta que eu fiz, nada impede que ela suspenda depois. Então, a gente pode tomar a decisão, virar súmulo, o que for, tomar a decisão, e ela depois suspende, porque é ela o juiz originário de competência para tratar dessa matéria. Então, estou dando uma satisfação, porque fiz, inclusive, a pergunta para o doutor Sebastião, fui lá ver o texto de como que é a nossa instrução aqui a respeito de se suspender em caso de repercussão, mas já acho que isso vale, mas não em sede de IUJ, porque em sede de IUJ nós não somos juiz de origem, nós somos juiz de julgamento de origem. Então, com isso tudo que falei, eu sou pelo conhecimento. Não será. Eminente senadora Ana Maria Amorim Rebouças. Bem, eu voto pelo conhecimento. Por quê? Nós estamos diante de um quebra-cabeça processual. Perfeito. O Supremo determinou repercussão geral, que nós não atendemos. Nas turmas, eu estou julgando a responsabilidade objetiva. Com provimento ou não, estamos julgando nas turmas. Se é com fato do animal ou não, não importa. Como que eu vou? Então, se nós, eu entendo, se suspender, sobrestar, se não conhecer, então eu vou pegar os processos que eu tenho sobrestados lá na turma 4 e vou colocar na turma para julgar. Eu acho, então, eu entendo pelo conhecimento. Não é isso. Eminente senador Zé Marlon de Freitas. Pelo prosseguimento, senhor presidente. Igualmente pelo prosseguimento. Analisando a resolução 9 do tribunal, no artigo 7º consta: não se processará o IUJ quando já houver, acerca das mesmas premissas fático-probatórias, decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado, repercussão geral ou súmula vinculante. Houve o reconhecimento da repercussão geral, mas não existe uma decisão proferida e publicada. Não tem a decisão. E consultando o site do Supremo Tribunal Federal, salta, se não me engano, do tema 930 para o 935. O 932 está excluído da listagem. Quer dizer, não há decisão proferida de modo a que essa repercussão geral nos vincule. Então, eu sou pelo processamento. Pelo conhecimento, processamento. Eminente desembargador Manuel Barbosa da Silva. Pelo prosseguimento, senhor. Pelo prosseguimento. Eminente desembargador Lucas Vanucci Lins. Prosseguimento. Prosseguimento.
Eminente desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Eu conheço, pelo prosseguimento. Eminente desembargadora Juliana Vinhora Cordeiro. Eu, apesar de ter feito aquela ponderação, realmente o desembargador César tem razão. Não houve a publicação e na página principal do Supremo, onde tem os temas com determinação de suspensão nacional, consta como um item novo aqui, não consta também o 932. Então, adotando os argumentos do desembargador César, desembargadora Rose, desembargadora Maria Cecília, pelo prosseguimento. Conhece, também dá seguimento. Eminente desembargador Marco Antônio Paulinelli. Pelo conhecimento. Eu, por incompetente, devolveu para o STJ. Já falou? Qual que é? Conhece. Prosseguimento. Então, 19 não conhecem e 15 conhecem. Então, prevaleceu o não conhecimento, né? Senhor presidente, eu gostaria de juntar minhas razões. Como desembargador, eu quero juntar minhas razões, porque eu acho que é muito sério isso. Nós vamos devolver isso para a ministra, pode ser entendido, eu quero justificar minhas razões. Não estará voto vencido, eminente desembargador Zé Eduardo Rezende. Doutor Paulo Ianaco, doutor Ianaco, Vossa Excelência disse que encantava o não conhecimento. Sim, Vossa Excelência permanece como redator? Continuo como relator. Relator e Continuo como relator, não como redator. Eu só queria fazer um registro. Doutor Marcos, tem a diante da posição do doutor Chaves, é óbvio que o relator não vai colocar que o tribunal resolveu não conhecer. Ele vai falar que não conheceu em razão dessa situação do Supremo, não quis gerar nenhum tipo de desrespeito, nem dar essa conotação. Mas foi por essa situação eventual que foi registrada e que ele está registrando no voto. É óbvio que a ministra vai ter que entender essa situação. Se ela, independente disso, insistir que ela quer que cumpra, independentemente da posição do Supremo, ela vai nos devolver. Eu não acho que há um desrespeito direto, eu não cumpro porque eu não quero cumprir. Tomás, seria viável colocar assim que não está conhecendo, dar os motivos, né? Por hora não conhece, salvo entendimento encontrado de Vossa Excelência. Pode ser. Se ela entender encontrar, Senhor presidente. É a forma como redige, assim, para quem está falando. Eu penso que talvez fosse necessário o pleno deliberar também sobre os processos que estão suspensos. Eu não sei se há algum. No meu gabinete não há. Mas se houver, deixam de estar suspensos? Eu acho que deve votar normalmente. Não, isso deve votar normalmente. É uma questão incidental do pleno. Nós não estamos votando aqui nada que, em tese, comprometa os órgãos profissionais. Agora, por força do incidente que foi temporariamente suspenso, até porque quem vai decidir a Adelaide, nós vamos colocar salvo entendimento encontrado. Senhor presidente, pela ordem. Suspender, aí nós vamos paralisar o tribunal. Está vendo? Acho que não é o caso, não. Quem está falando? Doutor Sérgio. Doutor Sérgio. Senhor presidente, isso que a doutora Cecília colocou é importante porque o Tribunal Superior do Trabalho, agora no dia 24 de maio, julgou uma causa, está publicada inclusive no site do TST, que tratava de indenização. Era um caso com um rapaz que foi laçar um boi lá, e aí a corda na mão dele cortou os 3 dedos e está tratando dessa questão da responsabilidade. Quer dizer, o TST está julgando. Está julgando porque lá não houve a divergência que houve aqui de 2 acordos divergentes. Aqui é que tem que uniformizar. Mas se há repercussão geral lá e que tem que suspender, o TST também teria que se despedir de decisão. Ainda não recebemos a ordem. Senhor presidente, só lembrar que o objeto dessa ação não é a responsabilidade, é a divergência jurisprudencial que surgiu. Nós estamos decidindo aqui uma questão de divergência jurisprudencial. E não vamos decidir nada porque o Supremo está fazendo a mesma coisa. Não estão decidindo aqui, num processo específico, se a parte é responsável ou não. Se fosse isso, a questão seria outra. O processo específico, eu vou julgar todos. Não é isso que nós estamos discutindo aqui. Não foi mandado sobre esta. Senhor presidente, só para dar subsídio a quem está achando que isso pode ser descumprimento de ordem. Nesse processo do Supremo, o 932, o último despacho, ou penúltimo despacho do ministro, foi o seguinte: as partes fizeram acordo no processo. O TST pediu a devolução. O ministro relator, que agora é o doutor ministro Alexandre, disse que não devolveu o processo, porque agora o Supremo, iniciado o julgamento com a repercussão geral, o Supremo tem que decidir isso. Quer dizer, está resolvido o problema, a repercussão geral já foi declarada pelo Pleno. Então, não há mais o que discutir. Ô, senhor presidente, só para focalizar que o TST não uniformiza nenhum entendimento quando o Supremo adota a repercussão geral. Tem normas internas dele que não cabe processar uniformização quando o Supremo
porque fica até 2 tribunais Claro. adotar súmulas distintas. Só para um É o reforço. que nós do fundamento. adotamos aqui. O querer que paralise o processo nas turmas. Ah, não, aí é outra coisa. Aí Aí não a cabe. Vênia muda completamente de figura, né? Tá certo, vamos pro Então, assim se decide por maioria. Na turma, não. Eu Na turma, eu vou julgar tudo. É. É igual, Nós vamos- é igual esses IRR. O secretário vai fazer a leitura ali dos aniversariantes do mês. Já expliquei, vocês não entenderam, Dia não? 7, excelentíssimo desembargador César Pereira da Silva Machado Júnior. Dia 12, excelentíssimo desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira. Dia 13, excelentíssima desembargadora Emília Facchini. Dia 17, excelentíssima desembargadora Adriana Goulart de Sena Orsini. Dia 26, excelentíssima desembargadora Maristela Íris da Silva Malheiros. Não havendo mais matéria do Senhor pleno, presidente. apenas Senhor gostaria presidente. de comunicar aos Só um ilustres minutinho. embargadores, fazer uma ligeira comunicação, lembrando que amanhã nós teremos uma reunião que tratará da resolução 219, cujos estudos já estão avançados, com linhas já de entendimento para tornar efetivo o cumprimento dessa resolução. E nesta conjuntura, eu gostaria de solicitar a vossas excelências a gentileza de comparecerem, se possível, em massa a esta reunião agendada para amanhã, dia 9 de junho, às 13h30, quando serão apresentadas para reflexão e deliberação as propostas para a implementação da Resolução 219, de 26 de abril de 2016, do Conselho Nacional de Justiça. E essa presença maciça até vai ajudar, né, a tornar mais séria a tramitação do procedimento, porque nós temos depois, logo depois da manifestação do comitê, a apreciação do presidente, e já vem para o pleno neste mês de junho, para a gente apreciar, vai ser um pleno extraordinário, para a gente apreciar e já dar a palavra definitiva, salvo engano, 28. Dia 23. 23 de junho já vem, e aí, que o pleno desse 23 de junho, junho pela manhã. que o pleno desse amanhã, dia né? a gente comunica o Conselho Superior de Justiça, o Conselho Superior de Justiça, Nacional de Justiça. Então, eu estou apenas convidando os eminentes colegas a se apresentarem imbuídos de boa vontade e com espírito conciliador para a apreciação do tema, que realmente é muito delicado. Por quê? Porque ele atinge com grandes restrições os servidores desta casa, que formam, juntamente conosco, o corpo e a alma dessa instituição que nos é tão cara. Então, vamos refletir sobre isso. Amanhã, se Deus quiser, espero a presença maciça dos desembargadores, para que a gente possa colocar um capítulo final nessa história. Agora, meu grande temor, que eu já antecipo para os ilustres colegas, que eu vou antecipar de novo amanhã, é que o único tribunal do país que fez o exercício de casa muito bem feito é o nosso. Tanto que nós não temos que mandar servidor nenhum para a primeira instância. Nós já fizemos a equalização de pessoal. A única restrição que nós temos é de ordem orçamentária, certo? Ou seja, já cumprimos 50% da resolução. Qual que foi o meu receio? E ainda continua sendo o meu receio. Que a gente assodadamente aprove uma medida definitiva que seja drástica para os servidores, inclusive impondo cortes lineares, terão prejuízo financeiro, e depois pode ser... Eu entendo que nenhum outro regional vai conseguir cumprir isso. E já estão dando motivo, porque eu mandei oficiar vários regionais, uns estão falando, estou dizendo que eu vou cumprir fatiadamente, estou dizendo que a parte do pessoal também equalizei, mas na parte do orçamento a matéria está judicializada, porque o sindicato entrou com ação nesse sentido. E se a gente toma essa medida drástica, prejudica os servidores com corte linear, e lá na frente nenhum tribunal faz isso e é perdoado, o dano que nós vamos cometer é irreversível. Então, gostaria que vocês refletissem, vossas excelências refletissem muito bem sobre isso, porque é uma decisão que vai afetar, claro, cerca de 700 ou mais servidores da área administrativa. Parece que a contrapartida de vossas excelências é a seguinte, mas se o tribunal não tomar nenhuma atitude, o Conselho Nacional de Justiça vem e intervém no tribunal. Nós não estamos em época de ditadura, nós não somos sindicato.
Conselho Nacional chegar aqui e dizer, estamos intervindo no tribunal, isso não vai acontecer. Ah, mas vai rebaixar no gabinete dos embargadores o CJ6 para o FC6 para FC5. Pode até acontecer. Agora, é o único tribunal do país que tem FC6 em gabinete, é o nosso, numa situação que contraria uma resolução que proíbe isso. Então, se por acaso lá na frente o CNJ determinar isso, está apenas cumprindo-se uma resolução. Mas, claro que a gente quer evitar esse corte. Mas, para evitar esse corte, nós temos que direcioná-lo para os servidores. Por isso que eu peço que amanhã tenhamos paciência, tenhamos cuidado, tenhamos cautela, para saber se já vamos impor de imediato esse guante sobre o servidor, dando um prazo de carência. Ah, daqui um ano vem o corte, ou daqui um ano, ou 6 meses. Ou se vamos ter uma atitude de prudência e talvez, como os demais tribunais estão agindo, podemos até oficiar o Conselho Nacional de Justiça, que já cumprimos 50% da resolução, a parte pessoal já está equalizada e que o orçamento também vai ser equalizado. Mas só que vivemos um momento de restrição. A própria Corregedoria Regional detectou que temos uma deficiência absurda de servidores. Então, como é que nós vamos deslocar servidores da segunda instância para a primeira, se nós estamos com déficit de mais de 2.000 servidores? Então, pediríamos a paciência do Conselho Nacional para observar isso, analisar isso com cuidado e nos dar um tempo de resolver a equalização orçamentária quando a situação melhorar. Parece que vai ser o pedido da maioria dos tribunais. Mas tudo isso vai ser discutido com minúcias amanhã. E, é claro, a decisão que o Pleno vier a tomar será a decisão soberana. Então, muito obrigado. Presidente, só para confirmar. Amanhã a reunião no 8º andar. 13h30. Eu já tinha um compromisso, senhor presidente, amanhã, lá no Pará, na Escola Judicial do Pará, então eu não posso comparecer. Mas eu passei uma palavra para a doutora Juliana, estou acompanhando o voto dela. Está ótimo, porque eles nos auxiliam registrar. A pegar o peso das opiniões. Eu, caso também, já deleguei poderes ao doutor Ricardo Morrado para decidir em meu nome, porque ele decidir, está decidido. Não, está ótimo. Assim é bom, porque não fica... Presidente, só para confirmar, então, o pleno extraordinário vai ser dia 23? 23, 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. Aí a matéria já vem em caráter definitivo. Senhor presidente, antes de encerrar, eu gostaria de fazer 2 pequenos registros. Houve o passamento, o falecimento lamentável de 2 grandes servidores desse tribunal, a senhora Ronise Vieira de Paula, foi minha chefe de gabinete, e o doutor José Oswaldo Marques Gontijo foi meu diretor de secretaria, de vara, de junta ainda, José Oswaldo. Daquela velha guarda do tribunal. Eu gostaria de fazer um ofício às famílias. Zé Oswaldo até eu fiz um registro lá na minha turma também, fui à missa de 7º dia dele, também eu trabalhei com ele. Só fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo pelo jornal. Aí, como eu fiquei sabendo pelo jornal, fui à missa de 7º dia. Eu estava fora, nem pelo jornal eu soube, eu Eu teria vi no ido jornal no também. Estado de Minas no domingo, aí deu para eu ir à missa de 7º dia. Senhor presidente, só para poder justificar que amanhã eu não vou poder comparecer à reunião, mas já conversei com a Juliana A princípio, o prêmio será 23. O Ricardo está me lembrando aqui que eu tenho o Colé Precó, que desta vez não vai ser em Brasília, vai ser no Maranhão. E eu retorno só no domingo. Domingo, que dia que é? Domingo 25. Aí eu não estaria no dia do pleno. Então, talvez a gente fique... Dia 29, pode ser? Um dia depois, Não, um dia outro 23 depois, só melhor. para eu estar presente. 23 melhor. Só vou designar o pleno e não estarei Mas presente. o Morralen preside. Eu peço só essa atenção de Vossa Excelência. A reunião amanhã é às Só para dizer que eu também não vou Aí eu poder... passo depois a data correta. Sei que vai ser em junho. 24, 25, 26, o dia que der para encaixar, a gente já marca o pleno extraordinário, 9 horas da manhã. Ou com presença do doutor Ricardo. Ou com a presidência do doutor Ricardo. Não entendi, doutor. Ou, se não der para o senhor presidir, vai com a presença do doutor Ricardo Moado. Essa matéria? Por que a competência? Amanhã pode, porque amanhã é Se eu informal. estiver ausente, seria, mas gostaria de estar presente, se puder, né? Se não puder, eu não venho. Agora, se eu puder, diferença de 1 ou 2 dias, será que vai matar alguém? Acho que não mata ninguém.
Que dia que vai ficar, então? Presidente. Senhor presidente, só para dizer que não justificar que não vou comparecer amanhã, que estou passando para a Juliana, definir que já conversei com ela. Não, tranquilo. Presidente, é só para lembrar o pessoal que tem um pós-pleno hoje, importante aí. A partir de que horas? Pode chegar lá mesmo. Não, a partir das 6, né? Depois das 18. Não pode 18 horas. Ó, então, não havendo mais matéria do Pleno, agradeço a colaboração dos pares, declaro encerrada a sessão. Com os agradecimentos de praxe, servidores, etc. Então, vamos dar início à sessão do órgão especial. Eu conclamo a ilustre secretária proceder ao pregão dos feitos. Aprovação da ata de número 4 de 2017. Submetida aos ilustres pares e aprovada à unanimidade. Item 1, agravo regimental 116/2017, relator excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale, agravante Arnaldo Martins Costa, agravado desembargador vice-corregedor do TRT da Terceira Região, impedidos excelentíssimo desembargador César Pereira da Silva Machado Júnior. Não havendo sustentação, ilustre relator, o eminente desembargador Márcio Ribeiro do Vale tem a palavra, excelência. Presidente, é uma medida correcional que foi indeferida em Limer pelo vice-corregedor e a matéria tratada nos autos pertine a um incidente de audiência, uma conta inquirição de testemunha, número de testemunha. Então, é uma matéria que, embora não recorri de imediato, porque é uma decisão interlocutória, mas ela pode ser reavivada no recurso ordinário. Então, a parte tem o recurso ordinário. Se ela tem recurso ordinário, ela não tem medida correcional, a decisão da corregedoria, na minha ótica, está perfeita, eu estou negando provimento ao agravo. Dá-se alguma divergência? A decisão é unânime. Prosseguindo, provisório. Item 2, recurso administrativo 173/2017, relatora excelentíssima desembargadora Emília Facchini, recorrentes meritíssimas juízas Silvia Maria Mata Machado Bacarini e Maria Raimunda Moraes, recorrido desembargador presidente do tribunal, suspeito excelentíssimo desembargador José Murilo de Moraes, processo adiado na sessão de 11 de maio, em face do pedido de vista formulado pelo excelentíssimo desembargador Emerson José Alves Lage. Presidirá o julgamento, excelentíssimo desembargador Ricardo Antônio Moarne. Antes de conceder a palavra à relatora, que parece que trouxe queira fazer alguma explanação, e em seguida concederia ao doutor Emerson, que apresentou uma divergência, eu gostaria de registrar que eu pedirei vista nesse processo, porque me sinto impossibilitado de votar com segurança antes de apreciar com mais vagar a divergência apresentada pelo desembargador Emerson. Mas, de toda forma, eu deixo a palavra com Vossa Excelência, se quiser. Eu já me manifestei já? na Então, última sessão, né? Então, doutor Emerson, sim. As razões do meu voto. Sim. Então, doutor Emerson, que apresentou o pedido de vista, está com a palavra. Senhor presidente, eu normalmente eu aguardo os votos vistas, né, porque sempre decidam alguma matéria, mas como eu vou provavelmente entrar de licença nos próximos dias e também requerer umas férias logo a seguir, provavelmente eu não estarei na próxima sessão, e eu acho uma matéria pertinente que faça a minha colocação só para ficar no registro, e então eu lançaria antecipadamente, pedindo venha a Vossa Excelência, por não aguardar a vossa inteiramente à manifestação. vontade, doutor Emerson. Eu vou fazer só um relato, porque é uma matéria assim, né? A questão aqui cinge-se o pedido de pagamento de gratificação de exercício cumulativo da jurisdição pelas juízas, né, recorrentes, quanto ao exercício simultâneo na diretoria do Foro de Pasta e o posto avançado de Pinhuí, né, segundo o requerimento que consta aí do processo. E, ante a esse requerimento, o processo foi levado à Secretaria-Geral da Presidência, e manifestou-se no sentido de que, com a edição do provimento 2, de 5 de junho de 2015, os processos anteriormente distribuídos aos denominados postos avançados, passaram a ser distribuídos exclusivamente para as varas do trabalho. E estas é que encaminham para os referidos postos, já que não são unidades autônomas. Estes não são unidades autônomas. No entendimento dessa secretaria, a regra, né, então a regra não há efetiva atuação dos juízes diretores do foro nos postos avançados, razão pela qual
propôs uma expedição de portaria para os meses de janeiro, fevereiro e março de 2016, e, a partir daí de abril em diante, dispensando a publicação dessas portarias, né? Porque entendeu que, nesse período de janeiro a março, não tinha uma dificuldade de comprovação retroativa da atuação das diretoras nesses dispostos, e, a partir de abril, orientou, então, que tanto Passos como o governador Valadares, onde nós temos postos avançados de Piuí e Aimorés, requeressem, junto à Secretaria de Informação de Funcionários e Magistrados, a expedição de portaria exclusivamente quando houver efetiva atuação no posto avançado, uma vez que, como dito, não mais se considera os postos avançados uma unidade judiciária autônoma. O presidente chancelou essa promoção, o parecer da Secretaria-Geral da Presidência, e, em resumo, o pedido das recorrentes aqui agora é, caso não revista a decisão do desembargador-presidente, como de fato não o foi, que seja deferido o pagamento da gratificação por exercício cumulativo de jurisdição a qualquer juiz do trabalho, titular ou substituto, que vier a acumular jurisdição de vara e posto avançado, conforme previsto no artigo 3, parágrafo 1º, inciso 3 da Resolução CSJT 155 de 2015. Aqui, então, eu passo a análise, essa é que é a matéria que a gente tem que analisar. Eu, como está exposto acima, né, sucintamente, o indeferimento da presidência partiu de dois pressupostos ou duas premissas básicas. Uma, em que os postos avançados, a partir dos provimentos 2/2015, do CSJT, artigo 1º, e GCR, GVCR, TRT 3, 2/2015, artigo 2º, deixaram de ser considerados unidades jurisdicionais autônomas, tornando-se, desta maneira, meras extensões das varas do trabalho a que estão vinculadas, razão pela qual não se tem mais que falar em acúmulo jurisdicional. E 2, todas as demandas que anteriormente eram distribuídas nos postos avançados passaram, com essa mesma alteração, a serem distribuídas nas varas do trabalho a que os postos estão vinculados. No caso dos autos, né, a vara e posto avançado, as varas do trabalho de Passos, o que, por isso, gerou elevação e superação do número de processos nas unidades onde distribuídos, tanto a Aimorés como o Valadares, tornando-as, no caso, por isso mesmo, aptas a possibilitar, quando acumulando o magistrado que nela atua os dois acervos processuais correspondentes, o direito à percepção da referida gratificação, pelo que ainda não se pode deferir o pedido sob pena de se incorrer em manifesto bis in idem. E considerando, então, esses dois fatores, acrescido dos bem lançados fundamentos da desembargadora relatora, está se decidindo pela manutenção da decisão recorrida. Porém, aqui com minhas vênias, né, com toda a minha reverência ao voto da doutora relatora, que enfrenta a questão com uma extrema expertise, né, eu estou ousando dele divergir, senhor presidente, e o faço com as seguintes razões. Pelo que se infere dos próprios considerandos do provimento 2 do CSJT, de junho de 2015, os postos avançados nunca foram tidos ou havidos como unidades judiciárias autônomas. E, por isso mesmo, todos os regionais do país que instituíram seus postos avançados sempre os tiveram como unidades vinculadas às respectivas varas que lhe davam referência, à exceção, digo aparentemente, do TRT 3, que, através da Resolução 6, de 4 de agosto de 2011, quando dispôs sobre a criação e estruturação destes postos, dentre outros aspectos, determinou no artigo 3º que as reclamações distribuídas pelo posto avançado seriam protocoladas, autuadas e registradas na secretaria deste, seguindo numeração própria. Nesse sentido, os postos avançados em outros ou demais regionais do país sempre foram tidos e havidos como unidades pertencentes, integrantes, julgidas ou mesmo extensão das varas que estavam vinculadas, computando os processos nele em tramitação, inclusive para fins de numeração,
através das próprias unidades jurisdicionais a que estivessem vinculadas. No TRT-3, em dissonância com o restante dos regionais do país, estabeleceu-se, quando a regulamentação e criação e estruturação dos postos avançados, de forma dissonante, reitero, que os processos que neles foram distribuídos receberiam numeração específica relativa ao próprio posto avançado, que mais tarde, em especial com a migração da tramitação processual exclusivamente para o PJE, passou a gerar problemas com o controle dos andamentos processuais dessas unidades junto ao sistema e-gestão, razão pela qual o CSJT, considerando a necessidade de obter informações administrativas e judiciárias com o menor número de inconsistências possíveis e considerando a importância político-institucional do sistema e-gestão e ainda considerando não serem os postos avançados unidades jurisdicionais autônomas, pois, por força da Resolução 63 de 2010, a lotação de pessoal se dá apenas nas varas de trabalho, bem como ser necessária a padronização de procedimentos de inserção de dados no e-gestão, com destaque ao fato de que a movimentação processual dos postos avançados que recebem processos eletrônicos é contabilizada apenas nas varas do trabalho, é que baixou o provimento 2 de 2015, ou seja, toda a visão ou a necessidade foi exatamente por uma questão meramente estatística, administrativa, processual e não efetivamente de nomenclatura ou mesmo de caracterização da natureza desses postos. E continuo, vale dizer, o provimento 2 de 2015 do CSJT, que dispõe sobre o lançamento da movimentação processual e sobre a atuação dos servidores nos postos avançados das varas do trabalho, não criou ou instituiu regra nova ou distinta. O CSJT sempre considerou os postos avançados como unidades integrantes das varas do trabalho, nunca os teve como unidades autônomas. E o nosso regional, para atender a essa regularização ou uniformização de procedimento, acabou por baixar a resolução também 2 de 2015, que já em seus considerandos bem explicita que estava a adequar nossa resolução, número 26 de 4, acho que é de agosto de 2010, tem um erro, ao provimento 2 de 2015 do CSJT. Quanto aos processos físicos, redistribuiu-os de forma equânime entre as varas do trabalho respectivas. E quanto aos processos tramitando ou a serem tramitados via sistema PJE, passariam a ser distribuídos nas varas do foro de cada uma das localidades correspondentes. Cito aqui o provimento. Portanto, e não obstante a Resolução 26, de 4 de fevereiro de 2010, do nosso regional, prever anteriormente que as ações referentes à competência territorial dos postos avançados deveriam ser neles distribuídas, inclusive recebendo numeração específica do próprio foro, não chegou, como penso, inclusive, nem poderia fazê-lo, a constituí-lo ou dar-lhes a envergadura de unidade jurisdicional autônoma, o que, além do mais, considerando o disposto no artigo 113 da Constituição Federal de 88, que, não nos esquecendo da autonomia administrativa e orçamentária dos tribunais, explicita que, aspas, a Constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho depende de lei, assim entendido, no meu modo de entender, como lei federal, e não apenas ato normativo dos tribunais. Nessa linha, os postos avançados nunca se revestiram ou poderiam se revestir de característica autônoma. São e sempre o foram e serão unidades jurisdicionais pertencentes, componentes ou integrantes ao órgão de onde se desmembram e lhe dão origem. Dito isso, penso também que, não obstante o teor da Resolução 26, de 4 de fevereiro de 2013, do TRT-3, modificada pelo provimento 2 de 2015, da Corregedoria e Vice-Corregedoria também deste Tribunal, determinar a redistribuição das ações anteriores, especialmente processo físico, e distribuição das novas junto aos foros de Passos e Governador Valadares, não trouxe, na verdade, alteração quanto à caracterização jurídico-organizacional dos postos avançados. Eles sempre foram unidades de extensão dos foros mencionados, tanto assim que, estatisticamente, seus dados são computados pelas unidades que eu chamo aqui mãe.
Pois bem, se for assim, com todas as escusas do parecer exarado pelo senhor secretário-geral da Presidência, não há que se falar para fins da gratificação do exercício cumulativo de jurisdição em unidade autônoma. Embora fisicamente separadas, juridicamente os postos se compreendem nas varas, desde agora e sempre. E atingida para mim essa conclusão, o desdobramento disso está em que a regra do inciso 3 do artigo 3º, parágrafo 1º da Resolução 155/2015 do CSJT, impõe o pagamento da gratificação ao magistrado que esteja a responder simultaneamente, permanentemente ou temporariamente por uma vara e um posto avançado da Justiça Bárbara, pois assim está disposto. E veja, para reforço dessa convicção, como logo acima, que os outros incisos fazem referência, de fato, à atuação do magistrado em órgãos distintos. Abro aspas, acervo processual do gabinete do desembargador com o acervo processual da vara de que é titular, inciso 1. Duas varas, inciso 2, à exceção do inciso 4º, que faz alusão a uma única unidade, os dois acervos da própria vara, inciso 4. Não estaria, nesse sentido, a meu entender, o inciso 3º a regular no vazio. Ele tem especificidade e esta diz respeito à própria existência dos postos avançados. E aqui eu abro um parênteses só para lembrar que, quando se editou a Resolução 155 de 2010, 2015, do CSJT, já não se partia já dessa premissa de que os postos avançados eram unidades autônomas para fins de gratificação especial de cumulação de jurisdição. Daí porque eu também me reforço nessa convicção de que eu não precisaria desse fator. E um posto avançado, continua, requer gestão. Veja-se, por exemplo, o teor da Resolução GP número 36, de 12 de novembro de 2015, que cuida do remanejamento dos servidores e funções comissionadas dos postos avançados. Esses passaram a ser lotados nos núcleos dos foros, das diretorias de Governador Valadares e Piumhi, mas atuando especificamente para os postos avançados, em quadro específico para essas unidades. Os postos avançados receberam pela Resolução 155 tratamento específico, estabelecendo a obrigação de pagamento da gratificação. E a Resolução 155, de forma taxativa, disse quando essa gratificação não seria paga, ou seja, somente nas hipóteses elencadas em seu artigo 7º. Portanto, o simples fato de ter posto avançado jurisdicionado a uma determinada vara ou foro dá ao magistrado que nele atua simultaneamente ao trabalho na vara o direito à gratificação. O fato de os processos que em nosso regional anteriormente eram distribuídos nos próprios postos passarem a ser distribuídos nos foros da cidade-sede onde estão vinculados ter feito acrescer o número suficiente para que esses magistrados passassem a receber a gratificação não impede, como nunca impediu, o referido pagamento, data vênia, e nem representa ou sinaliza bis in idem. E digo isso, com base no artigo 10 da Resolução 155, que, no meu modo de entender, resolve muito bem essa questão dessa possibilidade do bis in idem, quando ela diz ou ressalva que, aspas, não será devido o pagamento de mais de uma gratificação se o magistrado acumular a um só tempo mais de 2 acervos processuais ou órgãos jurisdicionais. Vale dizer, e aqui até crio um exemplo para a gente poder tentar visualizar. O magistrado que eventualmente venha a receber gratificação pela assunção de 2 acervos processuais de uma vara a qual esteja a ele atrelado um posto avançado, não receberá mais de uma gratificação, mas se atua em um dos acervos da vara e ainda responde simultaneamente pelo posto avançado, terá direito à gratificação pela acumulação do posto avançado, que tem, relembre-se, tratamento específico na resolução. E entendo, aqui abrindo aspas, que quando da Resolução 65, abrindo um parênteses, melhor dizendo, essa situação me parece que ficou equacionada exatamente por ter isso parece que no recurso ou numa das falas das recorrentes,
elas abordam exatamente essa distinção, essa possibilidade de falta de equanimidade na questão de as mesmas varas, como um todo, não ter assim, um órgão, digamos assim, anexo, que elas tenham que dar um atendimento para justificar. Quer dizer, toda vara tem a sua unidade, a sua secretaria, a sala de audiência. Onde eu tenho um posto avançado, eu tenho aquilo tudo, eu vou responder pela foro e mais aquela unidade que está lá. Então, esse tratamento do foro, digamos assim, ou do posto avançado de forma diferenciada no inciso 3, ele tem um tratamento específico e claro, porque ele está tratando de situação diferente daquelas varas que não têm o mesmo tratamento. E que, pelo simples fato de ter o acúmulo, a possibilidade, melhor, de acúmulo, pelo número de processos, né, pela constituição de 2 acervos, não tem, além disso, essa possibilidade de se ter a questão do acúmulo pelo posto avançado. Então, acho que a coisa é bem distinta. E volto ao voto. Um aspecto ou fato não influi no outro e, por isso, não podem ser confundidos, renovadas as vendas. A Resolução 155 estabeleceu de forma clara e induvidosa que cumulação de vara e postos avançados, só por isso, implica em acúmulo de juízos e, como tal, a permitir ou autorizar o pagamento da gratificação. E isso também não interfere no eventual acúmulo de acervo processual que possa acarretar nas varas-mãe das ações que, originárias dos postos avançados, compõem os acervos dessas, potencializando o direito a ganho de gratificação também agora por elevar o número de processos em trâmite nessas unidades, a ponto de estabelecer, está aqui repetido, a presença de 2 acervos a partir de 1.500 processos por unidade jurisdicional. Quer dizer, volto a dizer, o tratamento tem uma certa distinção. O juiz pode estar na vara com um juiz auxiliar e responder pelo posto avançado. Ele não recebe da vara porque ele não está acumulando os 2 acervos, mas ele vai poder receber porque ele está respondendo pelo acervo da vara e mais o posto avançado. A norma deu esse tratamento diferenciado aonde tem posto avançado, na minha leitura, né? A leitura que se faz da norma, com todas as vendas possíveis, não se mostrou a correta. A gratificação, na forma estabelecida e requerida, mostra-se devida. Evitando mais alongar, em conclusão, eu estaria dando provimento ao recurso para, em caráter normativo, e explico por que esse caráter normativo, que o presidente, a partir do momento em que foi questionado pelo posto Pinhuí, ele deu um tratamento normativo a todas as localidades que têm posto. Então, acho que aqui a gente pode abarcar a situação, até para que evite novos processos, caso, né, venham a ocorrer. Então, daria provimento para, em caráter normativo, estabelecer como devida a gratificação especial por acúmulo de jurisdição aos magistrados que, simultaneamente, permanentemente ou temporariamente, esse é termo da própria resolução, responda por uma vara ou foro nas localidades onde houver mais de uma vara e um posto avançado da Justiça do Trabalho. Tudo na forma da Resolução 155, de 23 de outubro de 2015, artigo 3º, inciso 3, excluindo-se dessa percepção apenas quando configuradas as hipóteses do artigo 7º da mesma norma. É como eu voto, senhor. Eu indago aos senhores desembargadores se alguém quer fazer uso da palavra. À vontade, doutora Emília. Não vou polemizar em absoluto, apenas eu gostaria de fazer um esclarecimento. Aqui, no caso, eu entendi que, de uma certa forma, há até eu não diria argumento contraditório, mas talvez que não viesse de encontro à norma, porque se hoje os postos não trazem em si a autonomia, eles, portanto, não têm também jurisdição. E se eles não têm jurisdição, eu não vejo como enquadrar a gratificação no inciso 3 do artigo 3º. E uma outra coisa que eu gostaria de esclarecer também, para não restar dúvida, quem fala em bis in idem e de uma maneira talvez até equivocada, é o parecer que veio da Secretaria-Geral da Presidência. No meu voto, não existe nenhuma alusão a bis in idem, porque, na verdade,
as meritíssimas juízas, elas não pretendem receber as duas gratificações a um só tempo. Aqui seria um recebimento intercalado, né? Porque como as duas se revezam na direção do foro, e nessa ocasião, quando elas têm o juízo auxiliar, elas não teriam o acúmulo de 1.500 processos ano, elas aí receberiam por acúmulo de jurisdição. E, quando elas não estivessem na direção do foro, parece que elas se revezam a cada 6 meses, elas estariam recebendo por acúmulo de acervo. Então, é um a cada tempo. Então, por isso, eu não fiz nenhuma menção. É um esclarecimento que eu gostaria de fazer, porque não há menção no meu voto a respeito de bis in idem. Não é essa a pretensão, né? E o fato é que elas, na verdade, passaram a receber pelo inciso 4º em razão da concentração dos processos nas varas, né? E que só por isso ultrapassaram os 1.500. E, ao mesmo tempo, elas também querem receber pelo inciso 3º, quando, com juiz auxiliar, elas estão na direção do foro. A questão é essa. É só para prestar esse esclarecimento, porque poderia, talvez aqui na divergência lançada pelo doutor Emerson, poderia dar a entender que, no meu voto, eu teria feito alguma alusão a esse bis in idem. Agora, com relação também à questão dos outros regionais, eu nem me preocupei em verificar o que cada um faz, né? Eu me ative a analisar sobre as nossas normas e as nossas resoluções, que entendiam dessa forma. É só um esclarecimento para que Vossas Excelências possam ter mais tranquilidade na decisão. Só para esclarecer, essa questão do bis in idem, não sei se Vossa Excelência, às vezes eu não fiz a colocação bem feita, eu parto do parecer da Secretaria-Geral. Então, esse argumento está lá. E, assim, só para, assim, não é também polemizar, essa questão, elas recebem efetivamente hoje pela divisão de acervo e pelo posto avançado, na minha concepção, as duas situações teria. E, para mim, receberia, inclusive, mas não consta esse requerimento, mesmo que a vara tivesse um número menor de processos em acervo, vamos supor, 500 processos ao ano, mais 200 no posto, só pelo fato de ter o posto avançado, a mim me parece que a norma do CSJT asseguraria a elas o direito, pelo menos com relação à responsabilidade do posto, o direito à gratificação. Porque, como eu disse no voto, para mim os tratamentos são distintos, né? Aqui, coincidentemente, quando passou-se a numeração da distribuição, que antes era feita no fórum, nos postos, no posto para as varas, atingiu-se o valor superior a 1.500 e deu divisão de acervo. Mas, mesmo que não resultasse isso, entendo eu que elas teriam só pela existência do posto avançado, que aí a outra relatora tem razão que não está no processo, mas é um estudo que eu fiz até com uma certa facilidade, porque, como tenho respondido pela Secretaria do PJE e gestão, né, eu tenho conhecimento dessa matéria dos outros regionais. E a gente sabe que os outros computavam tudo pelas varas e mandavam aos postos avançados. Então, esses números já iam para lá. E quando o Corregedor-Geral, informalmente, em Brasília, consultou-nos como era feito em Minas Gerais, ele viu que aqui nós tínhamos esse cômputo através dos postos avançados, com numeração específica, etc. Daí a razão, inclusive, porque veio a resolução, o provimento 2 de 2015, para uniformizar. E lá nos considerandos ele deixa muito claro, que, não nessas palavras, mas ele deixa muito claro, nos considerandos, que posto avançado nunca foi unidade autônoma, ou seja, ela sempre foi considerada como parte da vara, né? Então, é só para esclarecer esses aspectos. Pois não, alguém mais quer fazer uso da palavra? Eu estou pedindo vista. Então, o processo fica com vista para mim para a próxima sessão. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Obrigado. Item 3, recurso administrativo 297/2017, relator excelentíssimo desembargador José Murilo de Moraes, recorrente Marlene Elise Nicolai, recorrido desembargador-presidente do tribunal, impedidos excelentíssimos desembargadores Júlio Bernardo do Carmo e Ricardo Antônio Moalen. Presidirá o julgamento excelentíssimo desembargador Luiz Ronan Neves Cury. Pois não, o senhor
Não havendo advogado inscrito, o senhor desembargador relator com a palavra. Conheço o recurso e nego o provimento. Conhece e nega alguma divergência? Todos de acordo? de acordo. Unanimidade decide nos termos do voto relator. Devolvo a presidência ao eminente desembargador Júlio Bernardo. Prosseguindo ao pregão. Matérias administrativas, item 1, processo 288/2017, autorizar a convocação de juiz titular de vara do trabalho para substituir no egrégio tribunal. Aprovado? Acordo. Item 2, processo 325/2017, referendar a convocação de juiz titular de vara do trabalho para substituir no egrégio tribunal. De acordo? De acordo. Item 3, processo 369/2017, suspensão de funcionamento de foro e vara do trabalho. De acordo? De acordo. De acordo. Item 4, processo 317/2017, calendário de feriados do TRT da Terceira Região para o ano de 2018. De acordo? De acordo. Então, aprovado. Item 5, aposentadoria. Só uma dúvida desse Doutor calendário. Sebastião tem a palavra. Já está incluída aquela questão que todo ano a gente discute de suspender os prazos, não entra no calendário, não? Não. Né? Aquele caso da OAB? Não, que Não, depende de entra, requerimento. depende de requerimento. Ok. Não, senhor presidente, pela ordem. Já está na ordem, já todo ano fazer, né? Isso. Automático. Então está Nem esclarecido. precisa mais de requerimento. De acordo. Então já tinha recesso. Tem uma norma que determina que se faça essa suspensão, independentemente do pedido, como se fosse um efeito normativo, né? norma do plantão. É. Então, isso é automático, todo ano a gente concede aquele prazo. Hein? Não, é só porque Está certo, Vossa Excelência tem a palavra. É porque aqui está votando só feriado. Né? Essa outra questão, ela não. Porque ela não eu é olhei feriado, aqui, é que só está tratando de feriado, não está Então tratando não de. interfere, não. É pelo menos a leitura que eu fiz, se eu não Tá. estiver equivocado. Então podemos aprovar? Aprovado, então. Item 5, aposentadorias dos servidores. Maria Aparecida da Silva, Francisco Modesto de Faria Neto, Cláudia Vaz de Oliveira Bom Tempo, Nardiro Correia da Silva, Rosimere Campos Braga Esteves, Salvador Alberto Amormino, Terezinha de Jesus Silva Freitas, José Rodrigues Ferreira, Magda Regina Nascimento Sírio, Paulo José da Silva, Sérgio Soares, Maria de Fátima Monteiro Lobato Campos Ferreira, Lívia Maria Ramos, Mari de Lourdes Faria Pereira Liquer, Solange Rodrigues de Souza, Célia Regina de Carvalho. Alguém quer fazer algum registro ou podemos... Senhor presidente, pela ordem. Doutor César, tem a palavra, Excelência. Eu me dou suspeito no processo 5.6. De aposentadoria? Aposentadoria por invalidez 5.6. de Salvador Alberto suspeição. Amormino. Tá. Motivo de Suspeição foro do íntimo. Doutor César, do Salvador, o processo. Com relação aos demais, podemos, como de praxe, encaminhar os ofícios, né? Desejando os ilustres servidores, agradecendo aos ilustres servidores os relevantes serviços prestados, né? Presidente, eu Pois não. gostaria de fazer um registro especial Claro, tem a palavra, em relação à servidora Maria de Fátima Monteiro Lobato Campos Ferreira, cumprimentá-la pela trajetória, né, pelo bom serviço desempenhado, pela forma como ela sempre atuou aqui, com muito compromisso, né, com envolvimento muito grande com os trabalhos da instituição, e desejar felicidades aí nessa nova etapa da vida. Eu endosso, senhor presidente, eu gostaria de constar a minha adesão integral, endossando as palavras do doutor Ronan, é uma servidora paradigma e fará muita falta ao tribunal. Perfeito. Nós encaminharemos, então, os ofícios de praxe a cada um dos servidores. Havendo mais matéria, eu prego. Item 6.1, matéria administrativa 373/2017, indicação de servidor para exercer o cargo em comissão de secretário de atermação e distribuição de feitos de primeiro grau, nível CJ3, do TRT da Terceira Região, servidora Renata de Oliveira Miguel. Aprovar a indicação. Todos de acordo? Tem alguma objeção? De acordo. Unânime. Item Prosseguindo. 6.2, processo 374/2017, indicação de servidor para exercer o cargo em comissão de secretário de pessoal, nível CJ3, servidora Flávia Dantes Macedo Neves. Referendar a nomeação. Alguma objeção?
Não, senhor presidente, de acordo, eu queria cumprimentar a administração pelo aproveitamento. É uma servidora que conhece de direito administrativo e, por certo, no setor de pessoal, vai prestar, como já presta, né, relevantes serviços à instituição. Obrigado, senador. Então, aprovado a unanimidade. Não havendo mais matéria a tratar, indago aos ilustres pares se alguém quer fazer uso da palavra. Não querendo, declaro encerrada a sessão com os agradecimentos de praxe. Muito obrigado.